Boa, pessoal, que eu não imaginei que ia ter esse probleminha no início. Ai, ai. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o balanço molar, conceito de mistura perfeita e vai falar do reator batelado, tá? Aí amanhã a gente fala do PFR, do CTSTR, pega as equações de projeto e joga para conversão, tá? E daí amanhã, se der o tempo, a gente já faz exercício, tá bom? Então, basicamente, unidade 2, né? Balanço molar e os reatores ideais, tá? Então, pessoal, o balanço molar ele nada mais é do que um balanço de massa que a gente vai fazer no equipamento. Professor, o senhor está projetando a tela? Ah, Clairon. Isso que dá entrar agoniado. Ai, ai. Tá. Tá. Mas de novo, Jesus Cristo. Eu não gosto de usar esse mouse do notebook. Vou jogar lá pro YouTube, eu vou cortar esse início. Então, pessoal, a gente está começando aqui a aula, né, que a gente não conseguiu ter na quarta passada. Então, vamos ver se a gente consegue, em 1 hora e meia, fazer o balanço molar, né, aplicar o conceito de mistura perfeita e chegar na equação do reator batelada, né, que é o reator descontínuo. Aí amanhã o CSTR e PFR, que são outros modelos de reatores ideais. E chegar na equação de projeto em termos de conversão e introduzir o conceito de tempo de residência e tempo espacial. Tá? Provavelmente a gente não vai conseguir fazer exercício aqui, tá? E daí na aula de quinta-feira, a gente tira só para resolver o exercício da lista, tá bom? Dependendo da aula de sexta-feira, pessoal, eu vou pensando seriamente em pular essa daqui, tá? Pensando em pular essa prova, tá? Para a gente ter pelo menos mais uma semana para vocês trabalharem nos exercícios, tá bom? Aí depois a gente vai marcando aulas extras para avançar com conteúdo, tá bom? Então marca aula extra só para fazer exercício mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Então, o balanço molar. Tá? Quando eu falo em balanço molar, eu estou falando basicamente no balanço de massa, só que em base molar. Ok? Então vamos olhar aqui para um volume de controle qualquer, tá? E esse volume de controle ele tem um volume de sistema, ok? Então eu tenho um sistema homogêneo, tá? Determinado aqui por um volume Vzão qualquer, tá? E nesse sistema eu tenho a entrada um fluxo molar de uma espécie J na entrada, fluxo molar de uma espécie J na saída, tá? Isso daqui em mol por tempo, mol por tempo. O meu volume do sistema vai estar lá em unidade de litro,
perdão, unidade de volume, litro, metro cúbico, decímetro cúbico, tá? E dentro desse meu sistema, eu vou ter um termo de geração, tá? Eu vou ter um termo de geração aí de... Perdão. Um termo de geração que vai estar em unidade de mol por tempo por volume. Vou colocar aqui o litro. Ok? Então, a gente tem aí um sistema, né? Daí lá do nosso bom e velho balanço de massa, que entra, menos o que sai, mais ou menos o que é gerado ou consumido, é igual a uma taxa de acúmulo. Ok? Então, tem no meu sistema que entra, menos o que sai, mais ou menos um termo de geração ou de consumo, é igual a um acúmulo dentro do meu sistema. Ok? Então, a gente tem que entra menos o que sai, mais termo de geração, igual a um termo de acúmulo. Ok? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Tá? Fluxo molar da espécie J entrando no sistema, fluxo molar da espécie J saindo do sistema, um termo de geração que lá na frente a gente pode colocar ele como sendo positivo ou negativo, ok? E aqui um termo de acúmulo da espécie J dentro do meu sistema, ok? Daí eu aplico duas condições aqui dentro, tá? Uma condição de sistema uniforme e uma outra condição de sistema não uniforme, ok? Se o sistema for uniforme, tá? Se o sistema for uniforme, tá? As variáveis do meu sistema, que como a gente está tratando aqui um reator, as variáveis, temperatura, temperatura, composição, né, e pressão, vou colocar só essas três aqui por enquanto. Então, num sistema uniforme, esses parâmetros que estão relacionados com a minha taxa de reação, tá, eles são uniformes no volume. Ok? O que isso quer dizer para mim, professor? Tá? Vou pegar aqui o meu volume de controle. Ok? E dentro desse meu volume de controle, vai estar ocorrendo uma reação química. Tá bom? Daí eu venho num tempo T qualquer, né? Depois, sei lá, deixo a reação durante 1 hora ocorrendo aqui dentro. Depois de 1 hora, eu venho e tomo uma amostra aqui em cima do meu sistema,
tá? Como uma amostra delta V1, e vai ter uma taxa de reação R1. Eu venho aqui atrás do meu sistema e daí tomo uma nova amostra, delta 2, que vai ter uma taxa R2. Ok? E daí eu venho aqui no fundo do reator e tomo aqui uma terceira amostra R3, que vai ter uma taxa de reação R3. Ok? Então, no sistema uniforme, pessoal, eu tenho que todo esse meu sistema aqui, nesse tempo T qualquer, a temperatura, a composição e a pressão em qualquer ponto desse meu sistema, ela vai ser a mesma. Ok? Então, no sistema uniforme, isso daí é verdade. Tá? Se eu medir, se eu pegar esse ΔV1 aqui, e eu for medir a temperatura, a composição, né, a pressão, né, vai variar mais por questão aqui de altura manométrica. Tá? Mas a pressão, vamos considerar a pressão total. Tá? Vamos desprezar a pressão aqui por enquanto. Tá? Então, o que acontece? Se eu pegar esse pequeno volume de ΔV1 aqui, e for analisar ele vai ter uma temperatura T1, uma composição C1. Se eu pegar esse ΔV2 aqui, no sistema uniforme, ele tem que ter uma temperatura T2 e uma concentração C2. Tá? Essas temperaturas, T1, T2, concentração C1, C2, tá? Elas têm que ser a mesma, independentemente do ponto onde eu estou fazendo a coleta no meu sistema. Conseguiram compreender? Eu estou enrolando muito. Deu para entender. Deu? Então, pessoal, o sistema uniforme ele é esse sistema onde eu tenho um volume aonde as variáveis que determinam aquele sistema, como no nosso caso, temperatura, composição e pressão, elas não variam no volume de controle. Então, se eu pegar no tempo T qualquer um desses três pontos, eles têm que ter, nesse tempo T1, a mesma temperatura e a mesma composição. Ok? Consequência disso, tá? Consequência disso, tá? Eu vou ter que a taxa em R1 vai ser igual à taxa em R2 e vai ser igual à taxa em R3, ou seja, dentro do meu volume de controle, eu não tenho variação da taxa de reação. Ok? Se eu estou diante do sistema uniforme, então, esse termo de geração, a gente tem aqui, se eu estou no sistema uniforme, esse termo de geração, ele vai ser GJ igual a taxa de reação J vezes um volume. Tá? Então, no sistema uniforme, eu tenho essa verdade, e aí eu vou chamar essa equação aqui de equação 2. Ok? Tá? Outra observação aqui, pessoal. Esse conceito de sistema uniforme, tá? Ele é o conceito de mistura perfeita.
tá? Esse conceito de mistura perfeita, aqui em reatores homogêneos, em cinética, é o conceito que a gente usa quando a gente vai modelar os reatores tanque. Tá? Então, quando a gente está olhando para um tanque, tá? Quando a gente está olhando para um sistema que é um tanque, tá? A gente tem que fazer uma mistura nesse tanque. Tá? A gente tem que fazer uma mistura nesse meu volume, que lá na frente a gente vai ver que vai ser um tanque. Tá? E não é sempre que eu vou ter essa condição ideal aqui, mistura perfeita. Tá? A condição de mistura perfeita, ela diz o que para mim? Ou de sistema uniforme, que em qualquer ponto que eu colete uma amostra de material, num tempo T qualquer, temperatura e a composição, ela tem que ser uniforme em todo o volume. Ok? Aí vem o outro sistema, que é o sistema não uniforme. Tá? Então, no sistema não uniforme, o que a gente tem? Porra, que coisa horrorosa. Então, no sistema uniforme, o que a gente tem? Não uniforme, tá? Então, a gente nessa condição aqui de tudo ser igual em qualquer ponto, quando eu olho para esse novo sistema, se eu tirar uma amostra aqui de baixo, delta V1, ela vai ter R1, temperatura 1, composição 1. Se eu tirar bem lá de cima, digamos, eu estou olhando pela tampa lá do meu reator, aí eu vou gaiato lá e tiro uma amostra também. Né? Delta V2, R2, E2, C2. Ok? Então, no meu sistema não uniforme, o que pode estar ocorrendo? Tá? Se a gente começar a fazer coletas, né, num tempo T qualquer, num tempo T qualquer, tá? Vou fazer coleta de amostras aqui nesse volume, tá? E eu coleto, digamos, 5 amostras aqui dentro desse meu volume, naquele tempo T1, tá? Se eu tiver, né, vou colocar 3 amostras só. Se eu tiver temperaturas diferentes, se eu tiver concentrações diferentes, consequentemente, em diferentes pontos desse meu volume, eu vou ter taxas de reação diferentes. Ok? Então, no sistema não uniforme, é quando eu tenho esses meus parâmetros da reação química variando dentro do meu volume do reator. Ok? Por exemplo, quando o reator opera numa temperatura homogênea, numa temperatura uniforme, todo o volume dele, a gente diz que o reator é isotérmico. Quando a temperatura do reator varia, né, não só com o tempo, mas varia dentro do seu volume, a gente chama esse reator de reator não isotérmico. Tá ok? Daí, quando eu volto para olhar aqui para esse termo de geração, para o uniforme ficou bonitinho. Mas para o não uniforme, tá? Para o não uniforme, o que a gente vai ter? Um termo de geração para cada pequena amostra que a gente tirou ali de dentro do reator. Ok? Então, se eu tirei lá N amostras, eu vou ter que fazer um somatório no final.
tá? Então, delta GJ, vou ter aqui um somatório de 1 até M, delta GJ I, tá? Que no final das contas, uma integral no volume de RJ dV. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, a equação 3, que é o termo de geração para o sistema não uniforme. Ok? Ficou claro, pessoal, isso? Sim, professor. Sim, professor. Alguma dúvida até agora? A dúvida é se esse não uniforme se aplica industrialmente, porque eu não vejo. O quê? Se esse caso não uniforme se tem alguma aplicação industrial, porque eu não vejo. Tem sim. Tá? Eu não vou responder, mas tem sim, tá? Senão a gente não vai avançar. Beleza. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Eu estou fazendo o balanço molar, correto? Tem a equação 1. E daí, essa equação 1, esse termo GJ de geração, ele pode ser aplicado para sistema uniforme ou para sistema não uniforme. Quando o sistema for uniforme, usa a equação 2. Quando o sistema for não uniforme, uso a equação 3. Delta GJ, perdão, é igual a RJ dV, ok? Deixa eu colocar ela aqui. Termo de geração vai ser igual integral volume RJ dV, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a equação 3 na equação 1. Tá? Daí a gente vai ficar com FJ 0 menos FJ mais integral no volume RJ dV RJ dV igual ao meu termo de acúmulo de NJ dt. Ok? Essa equação aí, pessoal, ela é o balanço molar para todo e qualquer sistema onde vocês tenham balanço de massa com reação química. Tá? Qual é a diferença dessa equação para aquelas que vocês veem lá em balanço de massa e energia mesmo, na disciplina? Que lá vocês veem base mássica, né? A maioria delas. Aqui vocês estão vendo em base molar. Tá, ok? E daí as unidades, elas vão ficar, né? Unidade de mol por unidade de tempo. Tá? Essa daqui, ela vai ter que ter também unidade de mol por unidade de tempo. Tá? E daí, esse RJ, quem é o RJ? É a equação da taxa. Tá? É a cinética, é a equação da cinética. Tá? Que a gente já viu lá na última aula, que ela vai ter unidade de mol por unidade de tempo, por unidade de volume. E daí vai multiplicar por essa unidade de volume aqui. E no final das contas, eu vou sair com 1 mol por tempo. Ok? Então, esse, pessoal, é o balanço molar
geral. Balanço molar genérico, que eu estou aplicando ele aqui para o caso geral. Tá? Eu vou ter na indústria situações de não uniformidade, é o que vocês mais vão ter. Tá? Sistemas bonitinhos, sistemas ideais, como a gente está colocando aqui, eles são a base. Tá? Então, a gente ensina o básico para vocês, que é na condição ideal. Tá? A partir dessas condições de idealidade, a gente vai aplicando outras condições. Tá? Como reação, como condição não isotérmica no reator, não isotérmica não adiabática. Tá? Condições em que a mistura não é perfeita, condições em que o fluxo dentro de uma tubulação não é um fluxo em pistão, tá? Mas essa condição aqui de não uniformidade, ela é, digamos assim, um caso geral, e ela ocorre sim na indústria, tá? Então, eu tenho o balanço molar geral, tá? E daí guarda, pessoal, guarda essa equação aí que a gente vai usar bastante ela, tá? Vamos falar do reator batelado. Reator batelado. Professor, o que é um reator batelado? Todo mundo sabe fazer comida aqui? Alguém cozinha, além do Luca? Faz pizza? Cozinheiro de mão cheia aqui. Tá. Alguém já fez feijão aqui? Já viu a mãe, o pai, o tio, a tia fazendo feijão? Rapaz, a gente tenta fazer, né? Pessoal, quando a gente cozinha, a gente nada mais está utilizando do que pequenos reatores batelados. Porque o alimento, para você fazer a cocção dele, quebrar lá as proteínas, as moléculas, transformar em algo mais agradável para o paladar da gente, você faz com que ocorram reações químicas ali. Tá? Você pega a carne crua e assa, frita, faz o que você vai fazer lá do seu interesse, você está ocasionando reações químicas dentro da carne. Tá? Feijão, você pega lá todos os ingredientes do feijão, taca dentro da panela de pressão e tampa. Né? O que você tem ali? Você tem a pressão que fica na panela, você tem temperatura. E como está uma pressão elevada, você já viu em termodinâmica 1, que a temperatura vai ser bem maior do que 100 graus Celsius ali dentro. Tá? Em termos de composição, né? Voltando aqui. Quem é que vai ser a composição ali dentro? Vai ser a água com a quantidade de feijão que eu estou colocando. Tá? Ah, professor, mas quando o senhor coloca o feijão lá dentro da panela, ele entra feijão e sai feijão, beleza. Só que dentro dos grãos de feijão acontecem reações químicas. Okay? Então, pessoal, resumidamente, o que é um reator batelado? É um reator onde eu coloco todos os ingredientes, todos os reagentes, tampo ele, depois deixo reagir durante um tempo e depois eu retiro todos esses meus produtos lá de dentro. Então, pessoal, a grosso modo, né, qual é a cara de um reator batelado? Tá? Deixa eu tentar fazer ele aqui na mão livre. Ficou horrível. Vou fazer mais aqui no meio mesmo. Tá? Então, a gente tem basicamente aqui um tanque. Esse tanque, ele é feito de material específico para a reação química que eu vou conduzir dentro dele. Ok? Esse tanque, ele vai estar sustentado no piso.
Então, eu vou ter toda aquela preocupação lá de projeto que a gente estudou lá em corrosão, tá? Então, qual é o tipo de solda que eu vou botar? Qual a altura? Né? Qual material que eu vou utilizar? Então, algumas coisas que vocês virem materiais e virem corrosão são úteis aqui. A parede tem uma espessura, ok? Todo reator, pessoal, industrial que vocês vão ver, ele vai ter um trocador de calor, tá? Esse trocador de calor ele pode ser uma serpentina que vem aqui fazer troca térmica, ok? Pode ser um reator com serpentina ou pode ser o que a gente chama de reator encamisado. Tá? Então, eu tô olhando para um corte no meu tanque. Tá? Então, eu tenho a parede, tem essa parte aqui por onde vai passar um fluido de troca térmica, tá? Que deve me proporcionar uma troca de calor. Pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo das características da minha reação. Tá? Então, eu tenho aqui um reator encamisado, tá? O fluido de troca térmica não entra em contato com a mistura reacional, ok? Além disso, tem uma tampa. Tá? A maioria das vezes, a geometria da tampa, vocês vão ver, ela vai ter esse jeitão aqui, tá? Meio abaulado. Daí vai ter... esqueci o nome desse cara aqui. Então, vai ter o que segura, né? Vai ter parafuso de segurança dessa tampa, tá? No reator, tá? Vou ter feito outra coisa, essa tampa. E tu vai ter o sistema de agitação, que é uma coisa que vocês devem estar vendo em OP1. Não estão vendo? Perturbem o Jefferson, porque o Jefferson é doutor nessa área de mistura, tá? Então a gente tem o sistema de agitação, ok? Tá? Então, basicamente, o que acontece aqui, tá? Eu tenho um reator tanque, que é composto por um tanque interno, uma tampa, um sistema de mistura com chicanas que vão fazer com que a minha mistura seja mais perfeita possível, tá? E eu tenho um sistema de troca térmica para quê? Para manter a temperatura do meu sistema constante. Tá? Se não conseguir manter constante, pelo menos retirar ou fornecer um calor aqui necessário para que eu consiga operar o reator de uma faixa de temperatura que eu precise. Ok? Então, o que a gente faz? A gente, né, destampa o reator, coloca... Ah, que horroroso. Coloco meus reagentes A e B, né, para reagir. Esses reagentes A e B, né, digamos que seja para uma reação desse tipo, A mais B dando produtos, tá? 1 para 1. Daí, sei lá, eu alimento com 10 mol por litro de A, 100 mol por litro de B, ok?
que é isso daqui? É a concentração inicial dos meus reagentes. Ok? Qual a temperatura que o meu reator vai operar? Ah, sei lá, 30 graus Celsius. Aí eu tenho que transformar para Kelvin, que dá 303. 15 Kelvin. Ok? Quanto que eu tenho que fornecer de vazão volumétrica aqui, metros cúbicos por hora? Esse sistema de agitação aqui, qual é a velocidade de agitação? Né? E daí, a gente vai deixar um tempo de reação ali dentro. Ok? Então, eu tenho a composição inicial, tenho a temperatura que eu vou operar, ok? Já conheço a cinética de reação, tudo, tal, e quero saber qual vai ser o tempo de reação. Ok? Então, eu pego, tenho um tempo para carregar, tenho tempo de reação, tenho um tempo para descarregar e tenho um tempo de limpeza. Ok? Então, no reator batelada, eu tenho tempo de carga, tenho tempo de reação, tenho tempo de descarga, tenho tempo de limpeza, e eu posso colocar aqui um tempo de, bem genérico, de manutenção. Ok? O que é isso, professor? Isso é o tempo de uma batelada. Professor, Oi. você poderia só repetir cada um, os tempos mesmo? Tenho tempo de carga no reator, ou seja, eu tenho que botar os reagentes lá dentro, né? Eu tenho que pegar esses reagentes aqui, tá? Sei lá, 1 metro cúbico de cada, e colocar aqui dentro. Então, eu tenho tempo para carregar o reator. Depois que eu carreguei o reator, tampei ele, eu vou deixar um tempo de reação, ok? Depois que passou esse tempo de reação, eu vou ter um tempo de descarga, ok? E depois desse tempo de descarga, eu vou ter um tempo de limpeza, ok? Então, o tempo de batelada, essencialmente, ele é esses 4 tempos aqui somados. Carga, reação, descarga e limpeza. E é sempre bom colocar o tempo de manutenção. Tá? Ou seja, se você for uma empresa grande, na verdade, empresa grande não, né? Todo mundo tem que fazer manutenção preventiva. Tá? Então, sempre colocar ali um programa de manutenção preventiva no sistema, ok? Então, pessoal, o tempo de uma batelada, ele não é somente o tempo de reação. É todos esses outros tempos aqui somados, ok? O que a gente vai aprender agora, ó, é como é que a gente calcula esse cara. Ok? Pode avançar, pessoal? Sim, professor. Pode sim, professor. Tá. Tem mais ou menos 1 horinha. Então, beleza, professor. Está escrevendo aqui um reator tanque batelada, tá? Mas como é que eu vou calcular um volume? Como é que eu posso projetar um volume desse reator ou calcular o tempo de reação para esse tipo de reator? Ok? Depois que eu fizer, pessoal, a equação de projeto, me lembra de falar das utilidades, tá? Desse tipo de reator. Eu vou deixar para falar depois da dedução.
Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, eu estou olhando para o reator batelado. Tá? Vou chamar o balanço molar. Tá? Chamo a equação 4. Tá? E se J é um componente J qualquer, ok? E daí aplico duas considerações. Primeiro, operação descontínua, ou seja, meu sistema é um sistema fechado. E a segunda é que esse reator opera em emissão de mistura perfeita. Ok? Operação descontínua. O que isso quer dizer para mim? Que eu não tenho no meu sistema fluxos de entrada e eu não tenho no meu sistema fluxo de saída. Ok? Então aqui, ó, quando eu estou olhando para o batelada, eu não tenho fluxo molar na entrada, eu não tenho fluxo molar na saída. Porque eu abro meu reator, carrego todo mundo lá dentro, deixo o tempo de reação e depois eu tiro todo mundo. Ou seja, eu não tenho uma tubulação alimentando o reator e eu não tenho outra tubulação tirando massa do meu reator. Ok? Então, eu não tenho fluxo de alimentação e nem fluxos de saída do reator. Ok? Outra coisa, tá? Outra coisa, quando a gente está olhando para a condição de mistura perfeita, eu estou olhando para a condição de sistema uniforme. Ok? Daí o que acontece? Para o sistema uniforme, a gente tem aquela integral que a gente fez ali em cima, a gente tem que aquela integralzinha ali chata, podia atrapalhar nossa vida, ela fica isso daqui. Ok? Eu estou chamando aqui de equação 5. Ok? Então, aqui na equação 4, eu vou aplicar a primeira consideração e eu vou aplicar a segunda consideração. Ok? Quando eu faço isso, tá? Esse cara vai ser igual a zero. Esse cara vai ser igual a zero. Esse pacote todo aqui, vou substituir por esse pacote da equação 5. Tá? Daí eu vou ficar... dnj dt igual a rj vezes v.
Tá? Essa equação aqui não é 5, tá, pessoal? Perdão. O que vai sobrar aqui, ó? Cortei esses dois. Chamei esse cara de RJV. RJV é igual a DNJ dt. Ok? Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar o termo do tempo. JDT vezes V. Vai aplicar integral. Nossa senhora, que negócio feio. Vai aplicar aqui uma integral. Aqui eu integro tempo t0 igual a zero até um tempo t qualquer. Ok? E aqui eu vou integrar nj0 até um valor nj. Ok? Daí eu vou ficar aqui t é igual a integral de nj0 nj de rj vezes v dnj dnj. Ok? Tô feio. Assim. Então a gente tem essa equação aqui que a gente consegue calcular o tempo de uma reação, tá? Se a gente conhece o volume do reator, a taxa de reação, tá? E as condições limites para resolver a integral, tá? Isso daqui a gente chama de equação de projeto na forma integral. Ok? A gente tem a equação de projeto na forma integral. Ok? Um exemplo. Tá? Um exemplo aqui a gente pode colocar isomerização num reator batelado. Tá? Olhar para a reação A dando B. Ok? Quando a gente olha para essa reação, aí compara aqui com a equação 6, que vai ficar com uma equação que tem essa cara aqui. Tá? A partir daqui, eu conseguiria calcular o volume do reator.
ok? Ou a gente poderia calcular, determinar o tempo de reação, ok? Linha dt, e a vezes v, dt, grau, linha na entrada, no início, linha depois de um tempo, T1, RA vezes V, DNA, ok? Ou também posso colocar dessa forma. Ok? Então, ó, peguei a equação, tá? Forma diferencial, peguei a equação de projeto na forma diferencial, ok? Vou resolver ela para o tempo, isolo o tempo, isolo a derivada do número de mols, ok? Resolvo a integral, inverto os limites de integração para aparecer o menos RA. Tá? Esse menos RA é a taxa de consumo do meu reagente A aqui em cima. Ok? Professor, a gente pode tirar alguma coisa da integral nesse momento? Não. Tá? Você não pode tirar nada da integral. Tá? Porque vocês não sabem a equação de RA e não sabem uma equação para o volume, ok? A taxa de reação, ela é função do número de mols? Vocês não têm essa informação. O volume, ele é uma função do número de mols? Vocês também ainda não têm essa informação, ok? E o que essa equação dá para a gente? Qual é o tempo necessário, né, para a gente reduzir o número de mols de A de uma condição inicial até uma condição que a gente pode chamar aqui de condição final, ok? Se a gente botar isso de forma gráfica, a gente vai ver algo desse tipo aqui, tá? Tempo. Vou colocar aqui número de mols genético, ok? No tempo, a gente tem Na0, que vai diminuir aqui para um valor Na1. Um tempo T1. O negócio é conseguir agora fazer mais ou menos essa cara aqui, tá? Uma queda exponencial, tá? E com o reagente B, o produto B, ele vai sair aqui de NB igual a 0. E daí
vai atingir aqui, depois de um tempo, um valor NB1. Ok? Então, graficamente, tá, essas equações aí do tempo de reação, elas vão ter essa característica aqui no gráfico. Ok? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Não? Vai dar tempo de a gente fazer um exercício de batelada para fixar isso. Vamos lá, Cláudio. Então, o que a gente viu até agora? A gente chamou o balanço molar, chegou nessa equação geral, aplicou a condição de não uniformidade para chegar numa equação mais geral ainda, foi a equação 4. Pegamos a equação 4 e aplicamos para o reator batelada. Tá? O reator batelada é um reator descontínuo, ou seja, não tem fluxo de alimentação nem fluxos de saída. Ele, por normalmente ser um reator tanque, a gente pode colocar ali dentro dele uma condição de mistura perfeita, ou seja, uma mistura uniforme. Tá? Daí eu tenho condições de, a partir desse balanço de massa para o reator batelada, eu tenho condições de calcular o volume do meu reator, conhecendo a sua cinética de reação, ou calcular o tempo de reação, conhecendo a cinética e sabendo lá se eu tenho ou não variação do volume do reator com o número de mols. Ok? Aí vamos falar desse reator. Tá? Utilidade dele. Tá? Utilidades, tá? Pequena escala, ok? Testar novos processos ou novas reações, fabricar produtos caros, que a gente também pode chamar de química fina, tá? E processos difíceis, nossa, que horror, difíceis de converter para contínuo. Então, aqui são algumas utilidades do reator batelado. Tá? Então, quando a gente opera em pequena escala, do ponto de vista técnico e econômico, não compensa você fazer um processo contínuo. Tá? Porque se você produz uma pequena quantidade, não tem por que transformar isso num processo contínuo, que envolve válvulas, tubulações, bombas, equipamentos de controle de pressão, de controle de vazão e por aí vai. Tá? Testar novos processos e reações. Tá? Então, se você tem uma reação química que você não conhece, ou uma reação química que não tem nada sobre ela na literatura, você não vai começar testando num reator contínuo,
Você vai começar testando na escala de bancada, né? Dentro de um becker, que você vai pegar lá os reagentes que você está trabalhando e vai colocá-los em diferentes concentrações, em diferentes temperaturas, né? Se quiser variar a pressão, em diferentes pressões, tá? Vai colocar dentro de um becker, sei lá, de 200 ml. Tá? Então, se você está testando novos processos, novas reações, tá? Você não vai começar a testar em algo grande, em algo que seja contínuo. Você vai começar testando em algo pequeno, tá? E que você não conheça aquela reação, você não conhece a cinética dela. Ok? Química fina, né? Produtos caros, tá? Principalmente produtos da área biotecnológica, né? Por exemplo, bioreatores. Os bioreatores, a grande maioria deles são reatores descontínuos, tá? São reatores tanques, tá? Perdão, são reatores batelada, tá? São reatores tanque batelada que você não vai produzir algo em grande escala. Você vai produzir algo em pequena escala, mas com um valor agregado muito grande naquele teu produto, tá? E assim, o batelada, você utiliza ele quando você não sabe nada, porque você consegue utilizar em pequena escala, você consegue otimizar a quantidade de reagente que está sendo utilizado, a quantidade de recursos energéticos, recursos humanos que você está utilizando para testar aqui uma reação nova. Tá? Então, a primeira etapa de um processo químico que tem um reator é ter esse estudo de pequena escala em bancada com reator batelado. Tá? Conforme você vai fazendo o escalonamento, tá? Você vai começar a avaliar se essa tua reação química que tu está conduzindo em batelada, se ela é uma reação química possível de ser conduzida num processo contínuo. Por quê? Num processo contínuo, você vai ter aqui o reator batelada, que vai ter coisas que vão vir antes e depois dele. Tá? Aqui pode vir um processo de destilação, pode vir um processo de absorção, pode vir um processo de mistura. Ok? Depois aqui tu pode ter um outro processo que pode ser uma destilação, pode ser, sei lá, uma precipitação, tá? Então, para conseguir transformar um processo descontínuo em contínuo, tu vai ter que lá na frente começar a olhar como que aquele processo se comporta dentro da planta, como que aquele teu reator se comporta dentro do processo como um todo, tá? Aí, tu fez os cálculos na mão, então foi lá para um simulador e viu que não é tecnicamente e nem economicamente viável fazer esse meu processo novo aqui de forma contínua. Aí tu vai continuar com batelado. Ok? Exemplo de processo de grande escala que usa reator batelada, produção de sabão, produção de sabonete. Tá? A reação química de saponificação para produzir o sabonete, ela é feita em reatores batelados. Tá? Então, os caras produzem, em cada batelada, produzem meia tonelada, 1 tonelada de sabonete. Tá? Aí depois vão fazer os outros processos que precisam para a fabricação de sabonete. Ok? Então, aqui algumas utilidades. Mais. Professor? Oi. Dentro dessa parte que o senhor falou sobre acoplar no processo, né? O senhor menciona destilação, adsorção. Como é que eu consigo analisar a viabilidade desses fatores aí, por exemplo, saindo do batelada para um contínuo? Como é que funciona mais ou menos essa análise? Do que eu posso, se funciona, se não?
depende de como está o teu meio. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Então, sei lá, vou botar aqui um reator tanque, que é o que a gente está vendo por enquanto. Então, consegui usar minha reação química nesse reator tanque. Ok? Tá. Só que aí, quando eu for fazer um processo contínuo, eu vou ter um tanque com meu reagente A, eu vou ter um outro tanque com meus reagentes B. Então, eu vou ter que fazer uma alimentação para poder entrar no reator aqui a minha mistura de reagentes A mais B. Ok? Só que aqui eu já tenho um processo de mistura prévia. Poderia ter um outro tanque aqui já para fazer uma mistura, a gente misturar direto no reator. Ou poderia deixar para eles se misturarem só a partir daqui desse nó para baixo. Tá? Aqui eu vou ter que ter bombas e demais equipamentos de controle, por aí vai. Ok? Daí, essa reação química A mais B, ela vai me dar um produto C e um produto D. Tá? Toda essa mistura reacional aqui, ela está em fase líquida. Ok? Só que essa reação aqui, por exemplo, esse cara aqui é um éster, esse cara aqui é água. Ok? Então, botei lá provavelmente um óleo para reagir aqui com metóxido, né? Fiz aqui uma transesterificação e no final eu tenho éster e água. Ok? Então, eu vou sair aqui, digamos que todo mundo reagiu. Daí eu tenho aqui na saída do meu reator uma mistura líquida aquosa que contém éster e água. Qual é o meu produto de interesse aqui? É o éster. Porque o éster, em grosso modo, é o biodiesel. Só que ele está misturado com água e com um monte de porcaria aqui que veio do reator. Eu posso pegar esse daqui e já mandar direto pro tanque lá do busão? Não posso. Daí eu pego esta mistura líquida aqui e vou passar por alguma operação unitária de separação. Tá? Nesse caso, um exemplo, colocaria aqui uma coluna de extração líquido-líquido, ok? Tá? Então, essa minha mistura, ela entra aqui numa coluna, tem que ser por baixo, né, cara? Então, digamos que eu vou usar extração líquido-líquido. Ou melhor, eu vou... Líquido, melhor. Utilizar a extração líquido-líquido.
Tá? O que eu vou ter que fazer para extrair, para fazer esse tipo de extração? Tá? Eu tenho que alimentar aqui um solvente apolar que seja muito mais afim do éster do que da água. Por quê? Esse solvente apolar ele vai entrar em contato com as moléculas de éster e daí eu vou sair aqui com o meu solvente mais o éster e aqui em cima eu vou sair com uma água mais impurezas. Entendeu? Então, quando eu olho para um processo, né, quando vocês estão fazendo um projeto de reator químico, né, quando a gente for operar de forma contínua, a gente tem que entender como é que é a minha mistura reacional para eu saber quais as operações unitárias vêm antes e quais as operações unitárias vêm depois. Ok? Responde a pergunta, Gabriel? Sim, professor, com certeza. Obrigado. Mas aqui não esquenta a cabeça com isso, não. Tá? Eu queria comentar aqui essa questão aqui de dificuldade para converter para processo contínuo. Okay? Então, se tiver dificuldade de converter a tua reação química de um processo batelada para contínuo, você vai continuar utilizando ali o batelada, tá? Mesmo que seja em escala industrial. Tá? Falei das utilidades. Vantagem. Tá? Geralmente, quanto mais tempo eu deixar a minha mistura reacional dentro do reator, maior vai ser a minha conversão de reagente em produtos. Ok? Então, se eu quiser aqui que todo o meu reagente A seja consumido, eu tenho que deixar aqui um tempo bastante longo para que isso aconteça. Ok? Desvantagens. Do batelada. Tá? Alto custo de operação. Variabilidade de produtos e dificuldade de produzir em larga escala. Ok? Então, altos custos de operação. Tá? Por quê, professor? Porque eu não tenho só o tempo, eu não tenho só o tempo de reação. Ok? Eu tenho aquele monte de coisa, tempo de carga,
de descarga, tempo de limpeza, tempo de manutenção, tá? Então, eu vou ter que ter um estoque, eu vou ter que ter mão de obra, ou vou ter robôs, né, que vão lá carregar o tanque, ou vai ser normalmente que é mão de obra braçal, né, colaboradores braçais, quando fazer a carga e descarga. A descarga também pode não ser um processo fácil. Limpeza, não vai limpar de qualquer maneira. Tá? Na indústria, tem protocolos específicos para limpeza de tanque. Tá? Então, quando vocês forem estagiar, por exemplo, para a Nova Med, na Ambev, existem protocolos específicos para limpeza de tanque, para limpeza desses tipos de reatores tanques. Para não é chegar lá, meteu a água e pronto, não. Tem todo parâmetros, de todos os parâmetros, todos os critérios, todo o procedimento de limpeza. Tá? Inclusive, existem empresas que trabalham só com limpezas de tanque. Tá? Tem o pessoal aí da área de engenharia mecânica, eu acho que é um pessoal da química, que trabalha nessa área de limpeza de tanques industriais. Ok? Variabilidade de produtos. Tá? Alguém aqui assistiu Breaking Bad? Já, professor. O que aquele processo lá do Breaking Bad é? Aquilo ali é uma plantinha piloto de produção lá de uma droga. Tá? Que tudo que ele faz ali, e detalhe, ele não é engenheiro químico, ele é químico. Tá? Ele tem a competência de química industrial ali. Tá? Uma coisa que ele se preocupa bastante lá é a limpeza. Tá? Por que ele se preocupa com a limpeza em alguns momentos? Porque o produto dele não pode ter variabilidade. Então, quem já assistiu, viu que tem um episódio que eles estão limpando lá as bandejas, os tanques, os reatores, os cristalizadores. Né? Toda aquela área que eles trabalham não é direto. Eles trabalham um período de trabalho deles para produzir lá a quantidade de drogas que tem que ser produzida lá para o traficante. Só que eles têm um tempo de limpeza. Né? Não é só limpar por limpar, é limpar para te manter a qualidade do teu produto, tá? Manter, evitar variabilidade de qualidade do teu produto, ou seja, se você não limpar adequadamente, depois de 10 bateladas, 20 bateladas, você vai começar a ter incrustações, pode ter oxidação, pode ter corrosão, tá? Você vai ter ali algumas porcarias que ficam, que podem danificar o seu produto ou até reduzir drasticamente a qualidade. Tá? Então, a variabilidade de produto, se não foi feita uma manutenção, uma limpeza adequada do tanque, pode afetar a qualidade do seu produto. Tá? E dificuldade de produzir em larga escala. Tá? Como eu falei, a indústria lá de sabão, cada batelada num reator tanque enorme, os caras produzem meia tonelada, 200, perdão, meia tonelada, 200 quilos, 300 quilos, ok? Outro exemplo de reator batelada, tá? Quando você vai produzir a cerveja, você utiliza um reator batelada. Tá? É um reator tanque que tem ali condições de mistura, condições de temperatura, condições de aeração, condição de composição
relacionada à quantidade de células, relacionada à quantidade de alimento que as células de Saccharomyces têm que se alimentar para produzir o álcool, tá? Mas é tudo feito num reator batelado. Você põe tudo que você tem que colocar para reagir, nas condições que tem para reagir, e depois de um tempo lá de fermentação, você tira. Tá? Então, na indústria cervejeira, você utiliza esses tanques de fermentação como reatores batelados. Tá? Mas aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de produzir em larga escala. Ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tá. Aqui no Classroom de vocês já tem. Acho que eu botei lista de exercícios. Aqui, ó. Tá. Tá. Então, na lista 2 aí, pessoal, vocês já conseguem fazer até o exercício 4, tá? Tem condições de fazer. 6. Tá? Tá, só isso que dá para fazer, só os teóricos, tá? Daí amanhã eu devo fazer aquela atividade, que é atividade teórica lá no Classroom, tá? Daí amanhã, pessoal, a gente continua, tá? Daí a gente vê o reator contínuo, os reatores contínuos, né? Estrutura perfeita tubular, fala da conversão. Daí a gente tem aula extra na quinta, e eu tô achando que eu vou adiar essa prova de vocês aqui, tá? A gente não atropelar muitas coisas. Melhor dar pelo menos dois dias de exercício, e a gente pula a prova. Tá? A gente faz alguns exercícios na quinta, daí a gente... Vou pensar aqui nas datas, daí eu passo lá no grupo para vocês, tá? Dúvidas, meu povo? Posso tirar uma rapidinho, professor? Pode falar. É só nessa parte de mistura perfeita. Eu queria só confirmar mesmo que seria qualquer ponto que eu coletasse uma amostra, ele teria as mesmas condições? Seria isso mesmo? Apresentaria as mesmas condições de temperatura, composição e pressão, em qualquer ponto, né? Tá? Estou indo agora aqui para o meu reator tanque. Tá? Eu vou ter lá uma mistura, ok? Esse tanque
ele tem um nível determinado aqui. Aqui eu tenho líquido aqui dentro. Ok? O que a condição de mistura perfeita me diz? Tá? Se eu vier aqui embaixo e tirar, né, um tempo t qualquer, t1, então botei aqui, os caras estão reagindo, tal. Depois de 1 hora, eu vim aqui, tirei uma alíquota 10 ml. Nessa mesma 1 hora, eu tirei uma alíquota, eu tirei uma outra alíquota de 10 ml aqui do meio. E nesse mesmo tempo T1, eu tirei uma outra alíquota aqui de 10 ml. Ok? Peguei essa alíquota e na mesma hora que eu tirei elas, tá? Daqui eu vi que a temperatura de todas como posso falar? A temperatura de todas é a mesma. Ou seja, a temperatura no fundo, a temperatura da amostra do fundo é igual à temperatura da amostra no topo. Ok? Então a temperatura ela já me dá uma indicação que o meu sistema é uniforme. Tá? Nesse caso aqui, ele posso estar indo para o sistema isotérmico. Ok? Peguei essas 3 alíquotas e levei para o laboratório. E sei lá, eu estou olhando o reagente A. Tá? Então, nesse tempo T1, quanto é que eu tinha de reagente A no reator? Ok? Vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui de 2. E esse aqui de 3. Então, eu peguei essas 3 alíquotas, analisei aqui e eu vi que T1, T2 igual a T3. Tá? Professor, por que você não mediu a temperatura no laboratório? A temperatura tem que ser no local, tá, pessoal? Se vocês forem fazer alguma medida de temperatura, você não vai pegar um negócio de temperatura lá no laboratório. O reator está aqui, já tira líquido, já mede temperatura logo na bancada. Ou já, se tiver condição de medir direto, já mede direto. Tá? A temperatura deu a mesma. Aí eu levei para o laboratório para quê? Para determinar a concentração de ar nesse tempo T1. Ok? Daí eu coloquei lá no espectrofotômetro, por exemplo, daí deu que a concentração de ar no ponto 1 foi igual à concentração de ar no ponto 2, que foi igual à concentração de ar no ponto 3, e a concentração era, sei lá, 15 miligramas por litro. Ok? Então, nesse tempo T1, o fato de eu ter uma temperatura uniforme e a concentração ela foi a mesma, independente do ponto de amostragem, tá? Isso me dá a indicação que eu estou olhando para um sistema de mistura perfeita. Tá, ok? Só isso basta? Não. Tá? Só isso não basta. Tá? Se eu estou projetando um tanque de mistura, eu tenho que levar em conta a geometria das pás agitadoras. Eu tenho que levar em conta a geometria dessas chicanas aqui. Ok? Eu tenho que levar em conta o nível de líquido que eu tenho aqui dentro.
Ok? Eu tenho que levar em conta como eu estou alimentando e como eu estou retirando do tanque. Entendeu? Então, quando a gente vai para a indústria, o reator que você pega, ele já vem com tudo isso daqui projetado. Então, o cara vai projetar um reator para fazer isomerização de poliestireno, né, de PET, polietileno. Tá? Esse tanque aqui ele já passou por toda a engenharia mecânica e química de sistema de mistura. Ok? E daí a gente se preocupa com outras condições operacionais da reação química para ter a condição de mistura perfeita. Tá? Mas, em resumo, o que é mistura perfeita? A mistura perfeita ela me diz o seguinte: em qualquer ponto que eu colete aqui uma amostra, num tempo t qualquer ponto que eu colete aqui nesse volume, temperatura, composição, vou colocar aqui também a pressão, elas não são constantes, elas são uniformes no volume. Tá? Porque se isso daqui é verdade, isso quer me dizer que a taxa de reação é uniforme também no volume do reator. Ok? Então, essa é a condição de mistura perfeita. Qualquer ponto que eu colete uma amostra aqui nesse meu volume, as condições operacionais vão ser uniformes no volume. Como a gente está falando de reação química e cinética, consequentemente, a taxa de reação vai ser uniforme em qualquer ponto do reator. Se eu medir a taxa de reação aqui, ela tem que ser igual aqui no meio, tem que ser igual aqui no topo. Tá? Eu não posso ter num reator tanque variação da taxa de reação aqui dentro. Ok? Então, essa é a condição de mistura perfeita. Então, se eu olho para um reator tanque, todo reator tanque pode ser um reator de mistura perfeita? Não. Tá? Para esse tanque ser mistura perfeita, ele tem que atender a esses critérios aqui de processo e aos critérios de projeto também que tem que ser levados em conta. Isso daqui vocês veem com o Jefferson lá em OP. Tá? Isso daqui é a parte de cinética. Beleza? Ficou claro, pessoal? Beleza, professor. Muito obrigado. Mais alguma dúvida? Não. Não, então, pessoal. Estão vendo aí que 2 horas de cinética não dá tempo. É muito pouco tempo. Isso porque